Incertezas. Semana começa com um ponto de interrogação. A gente fica na expectativa do Pedrinho vir a público e prestar alguns esclarecimentos nesta semana. O que não é favor, é uma obrigação. Além dessa situação aí do Pedrinho vir a público para poder falar, a gente vai falar muito aqui sobre o time do Vasco da Gama. Serão 11 dias de paralisação devido à data FIFA e o seguinte, o Vasco terá a obrigação de demonstrar um futebol mais qualificado, perfeito. Então a gente vai falar muito aí sobre essa situação também do Grego que eu falei para vocês, né? Que a semana ia começar, essa turma aí, passadora de pano, que só tá pensando, ó, num cascalho, já começou a falar do Grego aí. Bom, vídeo para reflexão, hein? Vamos lá, se inscreva no canal, principalmente você que está descontente com o atual momento que o Vasco está vivenciando. Pessoal, o Vasco tem um jogo importante contra o Internacional, mas serão 11 dias aí de folga, certo? Ou melhor, 11 dias ali que o Vasco vai ter de preparação. Já anunciaram, porque o Vasco não precisa treinar. O Vasco é o clube que apresenta o melhor futebol no Brasil. Os jogadores aí estão voando fisicamente. Então, os atletas só voltam na quarta-feira. 3 dias de folga aí. Semana já começa aí, ó, muito boa. 3 dias de folga. Na minha opinião, essa galera tinha que jogar, tinha que treinar. O Paiva tinha que estar ali se relacionando com os jogadores para ver aonde que ele perdeu a mão, treinar bastante para mudar o esquema. Mas, enfim, 3 dias aí de folga. Eu te pergunto, você aprova essa situação? Pois bem, fica aquela grande expectativa do seu Pedrinho vir a público para poder falar essa semana. E o Pedrinho não está fazendo favor, não, é obrigação dele. A comunicação do Pedrinho com a torcida do Vasco é tão ruim quanto a época que a 777 estava aqui. O Pedrinho parece não dar importância ao torcedor Cruz Maltino. E o seguinte, tem que vir a público para falar dessa situação do potencial construtivo, da reforma de São Januário, tem que vir a público para explicar essa situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, essa mediocridade aí de 12 jogos, o Vasco está com a campanha de time rebaixado, só ganhou 2 jogos aí. Então, cara, é muito ruim as coisas que estão acontecendo aí no Vasco da Gama, certo? Ele tem que explicar esse departamento médico do Vasco, e simplesmente aí demora 4 meses para colocar um jogador em forma. Não colocou o Felipe Coutinho em forma, não colocou o Souza, não colocou o Alex Teixeira. Cara, o Paê joga aí jogo sim, jogo não. Então, o Vasco hoje está sem comando, sabe, pessoal? O Vasco hoje está sem comando. Dizem aí que o Pedrinho vai falar, né? A gente sabe que o Pedrinho é uma grande marionete, ele é um grande fantoche aí na mão aí desse grupo chamado Sempre Vasco, tá? Ele precisa, ele precisa de autorização para poder falar. Enquanto essa autorização não é dada por meia dúzia de pessoas, ele fica quietinho na dele. Enquanto isso, as pessoas aí, os oportunistas de plantão, falam pelo presidente do clube. Mais uma vez, segunda-feira já começa cheia de especulação sobre essa situação aí desse Grego no Vasco.
os oportunistas se aproveitando. E o seguinte, né, o que é mais engraçado nessa situação toda, ou mais triste, né, que eles cobram o Pedrinho para vender o Vasco. Eles tinham que cobrar o Pedrinho para passar o Vasco da Gama limpo, para prender esse Jorge Salgado, para prender essa turma que fez isso com o Vasco da Gama. Só que eles não têm interesse porque eles ajudaram a fazer isso com o nosso Vasco da Gama. E eu fico pensando aqui, gente, de 2020 para cá, é o que eu sempre falei. Se o Levenciano ele tivesse entrado aí no Vasco, a história do Vasco hoje seria uma história totalmente diferente. A gente pode falar isso aqui. Dificilmente uma administração tão ruim como a do Salgado teria sido feita, certo? Engavetaram um projeto para o Vasco. Hoje, a mentira é tanta que se dizia que não tinha mais solução para o Vasco. A gente está pagando um fruto tão grande por conta dessa situação, desse golpe que foi dado para o Vasco em 2020. Fizeram essa venda aí descabida. Agora, eles não querem nem saber de onde vem o dinheiro, tem que botar esse grego, é grego, às vezes eu falo russo. Então é muita sacanagem que é feita. Garoto de recado da 771, como se Zé Comé, vendendo Vasco aí pelo direct de Instagram. Então, gente, é muito difícil. É muito difícil. Tem muita coisa pendente aí no Vasco, que o Pedrinho tem que falar, que o Pedrinho tem que se posicionar. É um cara que é muito orgulhoso, porque poderia pedir ajuda de alguns vascaínos. Há possibilidade, existe a possibilidade de ele ser ajudado, mas não quer. Parece que o Vasco é dele. Ele vem a público para poder falar, não faz nada, e a coisa está desse jeito. Está desse jeito. Enquanto isso, vamos aí, ó, 3 dias de folga de jogador, o Vasco sem expectativa nenhuma para 2025. Essa situação não vai ser vendida agora, tá? Uma hora o Pedrinho vai vender porque ele já falou que vai vender, mas não vai ser vendido agora por conta dos impedimentos que existem na justiça. Não adianta nem ficar ouvindo ninguém agora porque não dá para ser feito. Dia 19 tem uma audiência lá nos Estados Unidos, tem processo da Landerhall contra a 777. Dia 27 tem um julgamento aqui no Rio, do recurso da 771, né? Que contratou o escritório aí do Gilmar Mendes, da esposa do Gilmar Mendes, ministro do STF, tá? Do jeito que isso aqui é Brasil, a gente não sabe se vai ter algum tipo de reviravolta. Enfim, o Vasco vive um momento muito grande de incerteza, sem expectativa para melhora no futebol em 2025. Isto por quê, pessoal? Isto por quê? Em 2025 a gente vai passar por uma recuperação judicial e poucos terá o dinheiro para contratar. Então é isso, essa é a verdade nua e crua do Vasco da Gama. Deixe nos comentários a sua opinião. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!